Boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita de Fraternidade, Adolfo Serra Menezes. Quero dar a bem-vinda àqueles que estão aqui presencialmente e àqueles que estão via online. Vou pedir para os que estão presencial para verificarem os celulares se pode tirar o volume ou mesmo desligar. Sendo assim, vou passar a palavra agora para nosso querido irmão Edson para fazer nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar e contribuir com esse banquete espiritual que nos é oferecido. A leitura é feita do livro Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Lição 171. No campo físico, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores e em alimento a riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetermos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança quase inalterável, a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido, que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Amém, que assim seja. Irmãos, aproveitando essa leitura preparatória, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus e aqueles espíritos que estão aqui, que nos vêm ajudar, e aqueles que vêm para ser ajudados também. Te pedimos, Senhor, a bênção para todos aqueles que estão aqui nesse momento, para que seja um momento agradável e que os ensinamentos que vamos receber hoje sirvam para cada um. Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa tarde. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Vou passar a palavra agora para a nossa palestrante, a Diana Sarmiento, e ela vai trazer um tema muito complexo, que é o suicídio. Então, a palavra é sua, tá? Já está certinho. Já está tudo aberto, certinho. Com muita gratidão, nós agradecemos a todos, que nos concede este momento muito de nós, para nós possamos assimilar
nos traz a respeito do tema deste dia de hoje. Rogamos ao nosso Cristo, nosso Senhor Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos auxilie no entendimento para que possamos estar quanto necessário. Nós vamos iniciar recordando uma poesia de Maria Dolores, titulada Página de Esperança. Diz assim: escuta, companheiro, seja qual for o teu meio, no trânsito da vida, se estiveres indecida na direção do fim desse caminho, ou se houveres caído, mesmo na grande altura, não te julgues perdido, porque de qualquer modo a bondade de Deus nos cerca e nos procura. Se tombaste em caminho, sem recursos de erguer-te, por mais que a situação te desconcerte, não te guardes inerte, arrasta-te e prossegue, mesmo devagarinho, porque um pouso haverá mais adiante, ainda que seja feito de pedra bruta, no qual Deus te socorre por alguém, limitando-te a luta. Caso o pé se te resvale e roles sem defesa na encosta de algum vale, segura de improviso é só aquela raiz que Deus te mostra de repente para que não te faças infeliz. Se caíste na lama, não te suponhas sem amparo. Pensa na luz do sol que dia a dia, em todos os instantes, surge secando o pântano de leve. Também Deus, pelo solo do amor ilimitado, espera te levantes em tempo claro e breve. Mas, se desceste no abismo abaixo e te notas tão fundo que não percebes mais as mensagens do mundo, ainda assim não te des as mágoas por sofrê-las. Ergue os olhos na treva que te alcança. Verás que Deus te envia o facho de esperança pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, alma querida e boa, é lei do próprio Deus que nos aperfeiçoa. Mas Deus, por si, é sempre eterno e bem. O Pai que a todos ama e a todos abençoa, que a ninguém desampara, nem esquece de ninguém. Esta é uma mensagem de Maria Dolores, nos concitando a nós termos esperança, a nós sentirmos na alma essa presença divina que nos envolve, que nos acolhe, que nos anima, que nos eleva, que nos auxilie para que esta nossa espera possa ser de paz e de amor. Nós vamos recordar, nesse estudo de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos em algumas de suas passagens. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, titulado Há muitas moradas de meu Pai, no item Diferentes estados da alma na erraticidade, nos fala o seguinte: fala que a casa de Deus, a casa do Pai, é todo o universo. E nos fala que existem diferentes e inúmeras moradas no universo. E habitamos essas moradas de forma correspondente à nossa condição evolutiva. E independente da diversidade dos mundos
Independente da variedade que existe, essas palavras de Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, também se refere àqueles locais que não são circunscritos e que são ilimitados. E conforme nós, espíritos, nos encontramos mais ou menos depurados, conforme mais ou menos desprendidos das coisas materiais, é que nós vamos, então, nos encontrar nestes mundos criados por Deus, de acordo com a nossa condição espiritual evolutiva. De forma que essas moradas do Pai, elas se variam de forma infinita. E nós, então, de acordo com as nossas sensações, com nossos sentimentos, com o nosso pensamento, com a nossa forma de agir, é que nós vamos, então, conseguir nos colocar em condições de habitarmos moradas cada vez mais elevadas. Só um instante, por favor. Então, retornando, a lição, ela dá continuidade nos falando das diferentes categorias dos mundos habitados. E para nós, então, ele nos fala que existem algumas categorias de mundos, mas que a doutrina, ela resumiu para o nosso entendimento, para que nós pudéssemos compreender dentro do nosso grau, né, de conhecimento das coisas de Deus, ela separa da seguinte forma. Existem os mundos primitivos, que são aqueles destinados às primeiras encarnações do espírito. Existem aqueles mundos, em seguida, os de provas e de expiações, que são aqueles que ainda dominam o mal, onde nele nos encontramos, no planeta Terra, que estamos fazendo, né, esta evolução, caminhando agora para os mundos de regeneração, que são os seguintes, que são aqueles onde existem as almas que ainda têm o que expiar, que ainda existe o mal, mas já que estão ali iniciando um desejo de bem, que estamos nos repousando um pouco para que possamos, na categoria seguinte, que são os mundos ditosos, nós vivermos mais para o bem, e onde o bem, ele realmente é muito maior que o mal, que pouco existe nesses mundos. Ainda existe, mas muito menos do que no mundo que nos encontramos. E, por fim, nessa resumida escala, os mundos celestes e divinos, que são aqueles mundos onde só existe o bem, só existe o amor, só existe a paz, onde só existem espíritos já depurados, que não têm mais nenhuma ligação, nenhum tipo de apego às coisas materiais. Só reina o amor e o bem. Então, essas, neste momento, para nós, para o nosso entendimento, as categorias dos mundos: primitivos, expiações e provas, regeneração, os ditosos e os celestes, que são os mais evoluídos. Então, nos mundos que nos encontramos, nós nele vamos vivendo situações inúmeras e diversas e vamos evoluindo gradualmente, até mesmo de acordo com a forma com que nós vivemos os momentos de cada dia, da forma que nós aceitamos as situações que nos surgem e da forma que nós também tomamos as nossas decisões e escolhemos viver no mundo que nos encontramos. Observando, então, que cada situação dessa depende exclusivamente de nós, das escolhas que nós fazemos, dos sentimentos que nós escolhemos ter. E assim, então, nós alcançamos um grau de adiantamento. Mas isso não significa
que nós vamos, do início até o final, permanecer, por exemplo, neste mesmo mundo que nos encontramos. Podemos saber aproveitar o que nos surge de tal forma que vamos evoluir de tamanho que já encontraremos, ao desencarnar, condições de já habitar um mundo mais evoluído. Não necessariamente temos que esperar que a Terra passe por todas essas fases de evolução dos mundos, mas vai depender de nós, ao desencarnarmos, já termos condição. E isso vai de acordo com nossa escolha. E será também para nós uma recompensa, quando vamos, então, estar sendo agraciados, vamos dizer assim, pela justiça divina, recebendo esse merecimento de habitarmos mundos mais elevados. Vamos lembrar da escala espírita. Observe que nós estamos caminhando para falarmos do que nos leva ao suicídio, do que leva a este pensamento e do que pode também levar ao entendimento para que esse pensamento não surja. Até que neste momento, então, nós vamos recordar a escala espírita, que é essa classificação de acordo com as nossas imperfeições e perfeições. Então, o Evangelho, no seu item 100 desse capítulo, ele nos fala, o Livro dos Espíritos, na questão 100, 107 e 112, nos fala das ordens dessa escala espírita. E ele inicia nos falando dos espíritos de terceira ordem, que são aqueles espíritos imperfeitos, onde sobrepuja a predominância da matéria, onde existe a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, aonde existe a intuição da existência de Deus, mas não se entende o que significa e o que é Deus. Em alguns espíritos desta ordem, existe mais leviandade, mais irreflexão, mais malícia do que muitas vezes o mal em si. E, de alguma forma, existem também aqueles que se comprazem em ver a dor e o sofrimento do seu irmão, porque não o entende como um irmão. Depois, o Livro dos Espíritos traz para nós a segunda ordem. Este foi a terceira, agora a segunda, que são os bons espíritos. E ele nos traz que existe agora, diferente dos de terceira ordem, que a matéria, né, ela acaba sendo predominante ao espírito, agora é o contrário. Agora, a predominância do espírito sobre a matéria. Então, ele já cresceu um tanto e consegue, então, ter o desejo de bem, o desejo de amor. Já inicia sabedoria, bondade, querer bem, já inicia esses passos do amor, já compreende Deus, não conhece, não tem pleno entendimento, mas já compreende Deus. Ainda tem que passar por provas, mas tem bons pensamentos, tem aquele desejo de auxiliar para desviar os outros do sofrimento, da dor, dos equívocos, que muitas vezes nós nos embaraçamos neles. E também não são muito mais movidos pelo orgulho, pelo egoísmo ou pela ambição. Fazem o bem pelo bem. Mas depois dessa terceira, segunda, agora vem a primeira ordem, que são os espíritos puros, onde, então, não há nenhuma influência da matéria, onde vivem para o amor, para o bem, para o amparo ao seu próximo, onde existe inalterável, palavras do Livro dos Espíritos, inalterável felicidade, intelectualidade e moral absoluta. É para onde nós estamos caminhando. Para esse conhecimento maior das leis divinas, para esse desejo maior de nós vivenciarmos as leis divinas, como esses espíritos bons e puros,
que o Evangelho está nos ensinando e o Livro dos Espíritos nos esclarecendo. Então, estes são aqueles mensageiros de Deus, aqueles que trabalham para realizar a vontade do Pai e a vontade do Cristo. Depois nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Depois de nós entendermos que existem inúmeros mundos no universo, cada um na sua categoria. Depois de nós entendermos que, de acordo com a nossa condição espiritual, é que nós vamos habitar cada um desses mundos. E hoje a nossa condição nos permite, graças às bênçãos de Deus, habitarmos esse mundo de provas e expiações, já com o pezinho lá dentro do mundo de regeneração, onde nós conseguimos já refletir que, de acordo com o nosso esforço, o nosso desejo de entendimento e de vivência das leis divinas, é que nós vamos, então, crescendo em espírito, como muito bem escolhida foi a lição introdutória, que resumiu, assim, profundamente todo o nosso estudo de hoje. Mas nós precisamos falar, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para poder aprender e crescer. Então, aquela lição introdutória nos falou exatamente desse crescimento que precisamos. E esse capítulo 5 do Evangelho nos fala: bem-aventurados os aflitos, recordando essas tão belas e nobres palavras do Cristo, quando ele nos fala que o Cristo nos fala das bem-aventuranças para aqueles que sofrem. Mas ele não está falando aqui, como diz a mensagem, tão somente a todo mundo que sofre, mas ele nos fala daqueles que buscam saber sofrer, buscam compreender o que está se passando consigo em sua vida, o que está movendo para que esse sofrimento aconteça, e o que pode ser feito por cada um de nós mediante as suas próprias dores e dificuldades. E o Evangelho nos recorda quando algumas vezes nós perguntamos: por que que uns sofrem mais do que outros, né? Por que que uns nascem na miséria e outros nascem na opulência? O que houve para que isso acontecesse? Por que que alguns nada conseguem, enquanto outros parece que tudo dá certo e tudo acontece de bom? No entanto, desde que nós venhamos a conseguir admitir em nós, espíritos, em nossos pensamentos, a existência de Deus, desse Pai de amor que nos criou, recordando quando Cristo nos fala: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, que nós somos filhos de Deus, então nós somos deuses, com D minúsculo, mas somos deuses, que podemos realizar muitas coisas, que talvez agora venhamos a pensar: mas quem sou eu? Ah, eu? Não, imagina. Fulano, tudo bem, mas eu não. E a lição vem nos dizer para nós não pensarmos assim, porque não é verdade. Deus criou todos os seus filhos iguais, simples e ignorantes, mas com todo o potencial para nos tornarmos, como Jesus falou: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E às vezes a criatura humana se esquece que é um filho de Deus. Às vezes esquecemos que somos centelhas divinas. Aquele ponto de luz que Deus criou e colocou no universo para iluminar a sua volta onde estiver. Então vamos dizer que cada um, irmão, que está online, que está nos ouvindo agora, que vai ouvir depois, cada um de nós que está aqui presente, somos
um ponto de luz de Deus onde habita. Você é um ponto de luz onde você habita. Você é um ponto de luz onde você habita. E você também é um ponto de luz onde você habita. E todos nós somos luz onde habitamos. Lá dentro de casa, na rua, na sociedade, quando vai na padaria, quando toma condução, aqui. Cada pensamento nosso aqui pode ser aproveitado pelos espíritos nobres para ser levado como medicamento a quem precisa mais do que nós. Cada sentimento que estamos emanando aqui agora pode ser aproveitado, seus fluidos, para o bem de alguém, onde estiver. E precisamos nos recordar a todo instante que somos essa luz, esses filhos de Deus, habitando esta grande casa que Deus criou, que é o universo. E vamos chamar desse bairro, que é o planeta Terra, onde nos encontramos, para que possamos olhar o que nos acontece e saber dali tirar o essencial para o nosso crescimento, mas para que nós possamos utilizar o nosso crescimento para fazer o bem para alguém. Para fazer o bem para alguém. E a lição continua. Se nós conseguimos conceber que Deus existe, que é o Criador soberano, Pai de todos nós, sendo sabedoria suprema e a bondade suprema e a misericórdia suprema, sabemos então que tudo que vem de Deus é perfeitamente bom e de acordo com a necessidade de cada um de nós. Sendo assim, nessa perfeição ilimitada de Deus, nós estamos mergulhados como seus filhos, aprendizes, ainda imperfeitos, cheios de limitações, mas que cabe a nós vencer cada uma delas. E compreendendo, então, desta forma, nós vamos conseguir entender que os infortúnios que nos surgem não podem vir de um Deus bom, justo e misericordioso. Se não vem de Deus, então de onde vem, se não de nós mesmos, quando nos equivocamos nos nossos passos? Quando temos sentimentos, pensamentos e ações que estão em desacordo com as leis divinas. E será que por vezes não nos encontramos assim? E se, já que nós estamos na condição de aprendizes, ainda seus filhos, encaminhada, buscando o aprendizado para esses mundos de felicidade, para esses mundos de soberano amor e desejo de bem e realização de bem? Então, esta causa que há em nós deve nos levar a nós nos compenetrarmos, a nós nos voltarmos totalmente a pensar: o que há ainda em mim que me leva a cometer algumas faltas? Qual a característica que ainda há em mim que me leva a sofrer algumas consequências dessas faltas que eu mesma cometi, porque de Deus só vem o bem. Deus não quer o nosso mal, Deus não criou o mal. Criou seus filhos, que aprendizes tropeçamos. Então, por meio dos ensinos de Jesus, que vem nos ensinar as leis divinas, é que vamos então assimilando as mensagens que o Cristo nos trouxe e cada vez mais nos tornando cada vez mais maduros espiritualmente, para que nós possamos então cada vez mais nos vermos não cometendo aquelas faltas que ontem, que hoje de manhã, porventura, foram acometidas por todos nós.
quer seja por um pensamento, por um ato, por um gesto, por um olhar, que talvez, quem sabe, alguém tenha cometido. Mas o Evangelho nos fala das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. E ele nos fala que existem esses dois infortúnios da vida que podem trazer explicações num passado mais remoto ou num passado mais aqui próximo de nós. E, com certeza, essas aflições que surgem são consequências da nossa condição espiritual. Quantas doenças, quantas enfermidades, quantas dores que nós vivenciamos, que muitas vezes nós vamos encontrar porque são consequências de excessos que nós cometemos. Quantos pais encontram infelicidade com seus filhos porque no início não combateram aqueles erros que surgiram? Já despontados no início da sua infância, muitas vezes, mostrando algumas tendências daquele coração, daquele irmãozinho nosso. E, de alguma forma, não que seja totalidade, mas em muitos casos encontramos a causa da nossa dor na vida atual ou em vida anterior. No entanto, o que Deus quer é que todos nós venhamos a progredir e que não há mal algum que seja criado por Deus, a não ser por nós mesmos. Muitas vezes, não aceitando as leis divinas, muitas vezes, por atitudes inconsequentes nossas, mais adiante, nós encontramos dores. Mas se nós pudéssemos nos recordar do nosso passado, talvez aquele mais pretérito, nós iríamos compreender o porquê de alguma coisa que nos surge. Nós encontramos na fala de Francisco Cândido Xavier, em vídeos no YouTube, quando, não que alguém relatou, realmente vídeos com Chico Xavier mesmo pronunciando essas palavras a respeito do suicídio, em especial no Pinga Fogo. Nós encontramos o Chico falando que, por vezes, se a criatura, vivenciando dores, que da maioria das vezes são consequências dos próprios atos desse espírito, ele fala que se essa criatura opta por exemplo, buscar o caminho do enforcamento, ao nascer adiante, será aquela criança que estará propensa a um probleminha na vértebra, porque aquela que foi maculada quando do enforcamento, ela ficou frágil. E isso fica registrado no seu corpo espiritual e perispiritual. E quando ele molda o corpo que está nascendo, ela vem frágil, porque ela foi ferida em outros tempos. Então, o Chico lembrou, toda criança em algum momento cai, diz ele no vídeo. Toda criança cai. Cai em algum momento do colo da mãe, ou cai do colo da babá, ou cai do bercinho, ou cai da cadeira. E quando ela cai, o que acontece? Aquela vértebra que está frágil, ela se fere de tal forma que acaba ocorrendo uma paralisia. Isto consequência de um enforcamento em um momento anterior, pela fragilidade espiritual. Mas ele fala também, conta uma história de uma mãezinha que procurou por Chico Xavier. Ele procurou por Chico e falou para ele, Chico, meu filho nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. E Chico ficou olhando, ouvindo aquela mãezinha. E agora, Chico, ele está com um problema nas 2 pernas. E os médicos querem
amputar as 2 pernas do meu filho. O que houve, Chico? E ele, então, pensando no que iria responder, ouve Emmanuel falando para ele: Chico, fala para essa nossa irmã que traz nos braços esse nosso irmãozinho, que os médicos querem amputar as perninhas dele para salvar a sua vida. Fala para ela que nas 10 últimas encarnações ele cometeu suicídio e que ele pediu que fosse tirada dele, nesta encarnação, toda e qualquer possibilidade que houvesse dele tirar a própria vida. Então, Chico, diz para ela que os médicos estão certos. Amputando as 2 perninhas dessa criança, que hoje está com 5 anos, irão salvar a sua vida. Porque ela já traz pensamentos, ainda agora com 5 aninhos, de buscar um rio ou uma ponte para se lançar. E mais uma vez tirar a própria vida. E aquela mãe, então, voltou para o seu lar, certamente com o coração triste, mas amparada e consolada com essa explicação do Chico Xavier. E o Chico também trouxe outros esclarecimentos no Pinga Fogo, quando ele nos fala daquela criatura que, por revolta com as leis divinas, se porventura ela comete aquele ato de atirar contra o próprio coração, contra o próprio peito, pode trazer cardiopatias graves, algumas daquelas que os médicos não entendem como curar, numa próxima encarnação. Aquela situação em que a criatura toma um veneno, ferindo toda a região, vai trazer, muitas vezes, problemas, ele falou que miopáticos e alguns outros, em consequência daquele mal que causou a si mesmo. Vamos só recordar da escala espírita, falando dos espíritos que não compreendem Deus, que compreendem Deus, que trazem o orgulho, que tropeçam pelos próprios pés, que ainda não trazem o entendimento das coisas da vida e que atropelam a própria vida, cometendo atos que não são de acordo com as leis de Deus. Por isso que estamos com o coração sentido, mas trazendo essa passagem. O Chico lembrou quando aquele que por vezes busca tirar a própria vida pelo afogamento, que ele pode vir com enfisema pulmonar, que também pode trazer outras causas, esse enfisema pulmonar. Aquele que atira contra o próprio crânio, né? Ele pode nascer com idiotia, com acromegalia. Bom, eu fui buscar o que é acromegalia. É aquele problema congênito que a pessoa traz, que algumas partes do corpo crescem mais que o normal. Então, tem um braço muito maior, tem uma mão muito maior, tem uma perna muito maior, tem uma cabeça muito maior. São partes do corpo que são muito maiores do que o normal. Mas ele falou que se por acaso esse projétil atinge a hipófise, né, a criatura pode nascer com surdez, cegueira, mudez congênitas, mas que estas também podem ter outras causas. E assim, Emmanuel vem e nos lembra mais uma vez, Deus não quer a nossa dor, Deus não quer o nosso sofrimento. E eu vou ler quando ele falou, se Deus quisesse a dor, não teria nos dado a anestesia através da medicina. A dor é criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa pelos erros que nós cometemos e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências
de nossos próprios atos menos felizes. Quer dizer, as situações menos felizes que estamos vivendo hoje, neste mundo de provas e expiações, começando uma regeneração, são em consequência das nossas próprias faltas. E isso não está sendo julgado, nem criticado, nem apontado. Mas são nossas próprias faltas, porque ainda somos espíritos em condições de cometer alguns erros, porque ainda estamos aprendendo. Mas vem a doutrina e nos esclarece que Deus não cria o mal, que Deus não nos quer ver sofrer, que Deus não nos colocou no mundo para sofrermos, mas exatamente para aprendermos a viver melhor conosco e com o outro. E quando surgem os reveses da vida, os infortúnios da vida, nós sabemos aceitar essas dificuldades, ao invés de buscar pular fora das dificuldades, porque as dificuldades são para nós, então, remédio para os nossos males. Quantas vezes temos que ir ao médico e ele nos fala que vai ter que tomar aquele medicamento por 7, 10, 15 dias, às vezes por alguns meses, às vezes por algum tempo maior, e às vezes para sempre. E nós vamos dizer que é ruim, nós estamos curando algo que está em desarmonia em nosso corpo físico, porque traz a desarmonia do corpo espiritual, que está em desajuste com as leis divinas. É aprendizado. Certo que a dor vai nos trazer sofrimento, vai nos trazer lágrimas, sem dúvida. Mas que não traga revolta, porque estamos aprendendo. Porque Deus está nos dando esta grande nova possibilidade de renascer para fazermos diferente. O Natal está chegando. Essa lembrança que deveríamos ter todos os dias de Jesus conosco em nossas vidas, nos amparando. E mais, o Ano Novo está chegando. E Emmanuel fala para todos nós, e especialmente para quem pensa assim, nossa, está chegando o Ano Novo, e fica triste, e fica com o coração num sentimento que não sabe nem definir, que sente um mal-estar. Ai, Ano Novo, nem gosto de Ano Novo. E Emmanuel tem um texto que ele fala, Ano Novo, para nós vermos como novas oportunidades. São novas oportunidades que nos surgem para fazermos diferente, para entendermos diferente, para sentirmos diferentes dos sentimentos que tivemos antes, para que possamos olhar a vida de uma forma diferente, com essas novas oportunidades, novos minutos, novas horas, novos dias, semanas, meses. É um novo ano inteiro, para que possamos sentir diferente a vida, falar, Senhor, está difícil, mas vamos começar mais um ano, vamos conseguir vencer isso daí. E se porventura não for possível, exterminar, aniquilar esse mal que surgiu, mas que pelo menos possamos olhar de forma diferente e falar, bom, é assim, né? A doutrina ensina que existe uma lei de causa, que fui eu, e efeito que está em mim mesma. Eu sou herdeira de mim mesma. Então, eu não posso culpar Deus, a vida, nem ninguém. Eu tropecei, porque eu não sabia. Não tem como falar assim, eu queria voltar atrás para poder antes fazer diferente. Não. Estávamos naquela condição, entendíamos daquele jeito e fizemos daquela forma. É o degrau da escada que a gente está subindo. Estamos subindo a escada. Agora não dá mais para fazer o que fizemos antes, porque já aprendemos muita coisa nesse meio tempo. Então, agora nossas decisões serão outras. Agora nossa forma de ver a vida é outra. Porque são novas oportunidades que surgem. Se porventura, esse texto é interessante, se porventura nós fomos antes duros e desumanos com o outro,
o Evangelho nos fala que nós podemos surgir agora nessa encarnação sendo tratado duramente e com desumanidade por alguém, porque nós fomos assim com alguém. Então, se alguém nos trata de forma dura e desumana, não vamos ficar com raiva nem revoltados. Vamos pensar, ai, Senhor, meu Deus do céu, eu devo ter feito isso com alguém, deixa eu encarar isso de uma forma diferente e não fazer isso com mais ninguém. E entender que daqui a pouco este irmão, essa irmã, também verá de uma forma diferente e não enxerga agora como eu não enxerguei antes e agir dessa mesma forma. Ele nos fala que se nós fomos muito orgulhosos antes, é possível nascermos numa condição muito humilhante. Nos diz que se nós fomos avaros e egoístas e fizemos mau uso da riqueza, possivelmente nós vamos agora ficar privados desses bens, porque não soubemos utilizar antes. Mas agora vão surgir novas oportunidades de nós mudarmos essas coisas na nossa vida. Se fomos, porventura, um mau filho, uma má filha, nós poderemos sofrer pelo procedimento dos nossos filhos, que estarão cometendo seus equívocos, mas que também em algum momento irão aprender como nós estamos aprendendo. Percebe como que a vida ela é maravilhosa? Como que a criação divina é perfeita? É só de bondade e de bem. Tão somente nós que ainda somos essas criancinhas, mas com certeza vocês são esses adultos, alguns jovens, né? Espirituais, a gente dá os nossos tropeços, mas estamos aprendendo. Somos essas criancinhas de Deus em aprendizado espiritualmente, para que nós possamos, diante dessa vida a que o plano espiritual nos convida, nós olharmos de forma diferente tudo o que nos acontece. Então, por exemplo, se nós tivermos incredulidade quanto ao futuro, realmente, se nós vivermos situações mais delicadas e mais sofridas, pode-se passar pelo pensamento já que não se crê num futuro que se continua, já que não se crê na imortalidade da alma, então vamos abreviar esse sofrimento. Mas a doutrina nos fala que não, que a vida continua, que o corpo perece e será transformado, mas que nós, espíritos, ao deixarmos o corpo, permanecemos vivos e para sempre. Porque a partir do momento que Deus nos criou, nunca iremos morrer. A vida para nós vai ser para sempre. Então, quando temos esse entendimento de que vamos desencarnar, que vamos ter uma outra oportunidade, esse outro renascer, nossos olhos e entendimento começam a ver diferente. Espera um pouquinho. Está difícil. Está quase impossível, mas impossível não é. Porque Deus não nos dá carga maior do que nossas forças. Porque Deus é justo. E se algo nos surge, é porque Ele tem conhecimento, Ele nos conhece e sabe que nós podemos superar. Nada nos surge que não possamos superar. Simplesmente nada. Porque Deus é justo e é perfeito em suas decisões. Cabe, então, a nós, ao invés de buscarmos nos desviar das consequências de nós mesmos, nós, pelo contrário, nós termos a esperança e termos a paciência de que tudo há de mudar, mas que precisamos vivenciar as consequências das nossas faltas, isto é, termos responsabilidade perante os nossos atos. Não pode uma criança não estudar e querer passar de ano. Não pode um jovem levar o ano letivo, como se diz popularmente, né? Brincando nas coxas, e querer tirar uma boa nota, e querer ser aprovado. Se ele brincou com os estudos o ano inteiro, ou muito, se ele não realizou algumas provas, se ele fugiu de fazer os exercícios,
que é a experiência. Então, se nós fugirmos de fazer o exercício, se nós fugirmos da prova, e nós não nos importarmos com os nossos atos, palavras e sentimentos, surgem as consequências, né? Vamos naquela lembrança assim tão singela, né? Mas se eu planto manga, eu colho manga. Se eu planto laranja, eu colho laranja. Se eu planto rosas, eu colho rosas. E assim por diante. Mas a bondade divina é tão imensa que ele nos concede esse conhecimento de que existe essa eternidade do Espírito a partir de quando é criado, para que nós possamos não só viver para o nosso crescimento, mas trazer conosco todos possíveis à nossa volta para crescermos juntos também. É quando, então, o Cristo nos fala que o amor, ele nos faz aprender quanto é bom ser amado. Como nós gostamos de ser amados, queridos, tratados bem. Como nós gostamos de ser acolhidos, abraçados. Como nós gostamos quando alguém vem e nos auxilia, e nos ajuda a crescer. Por que não fazermos o mesmo com o outro, amando o outro e fazendo o mesmo? O amor cobre a multidão de pecados. Quanto mais amarmos, mais compreendemos as leis divinas. Por que não amar? Por que não oferecer o melhor de nós quando estivermos convivendo uns com os outros? Por que o mais ou menos? Se nós olharmos para o outro nas suas necessidades, nós vamos entender o quanto é importante esta luta, como, por exemplo, o Evangelho nos fala que ele fala que o militar, né, ele não gosta de ficar sentado, ele gosta de ser chamado para o trabalho, ele gosta de ser chamado para servir. Aquele jogador de futebol, ele não quer ficar no banco, ele quer ir para o jogo. Lutar, correr, tentar fazer gol, driblar os problemas. O jogador de vôlei também, ninguém quer ficar no banco, parado. Ah, mas ele vai receber da mesma forma, mas ele quer jogar. Ele quer ir executar aquele trabalho difícil. E os benfeitores nos falam que se nós olharmos dessa forma, quando nos surgir uma dificuldade, um infortúnio, nós vamos agradecer a Deus, enxergar em nós já a condição de passarmos por aquela situação, porque ela não chega para nós sem nós estarmos prontos. Então, eles nos falam aqui que se nós entendermos as leis divinas, quando surgir o infortúnio, nós vamos dar graças. Em tudo dai graças. É o infortúnio nos chegando. E eles colocam, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Tende coragem. E dizem assim, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de satisfação, fui o mais forte. Olha só, vem uma tribulação na nossa vida, e nós fazemos essas 2 linhas e meia que está aqui nesta folha. Quando surgir, nós buscarmos dominar os nossos ímpetos de impaciência, cólera ou desespero. E, ao final, nós diremos, fui o mais forte, consegui vencer a mim mesmo, consegui passar por esta
esta contrariedade da vida que está atendendo às leis divinas no que fala de causa e efeito. Então, não é que eu fui escolhido para sofrer, porque no nosso mundo todos nós temos algum tipo de dor e de sofrimento. Quando não é na saúde, é no financeiro, é na família, é marido, esposa, é pai com filhos, filhos com pais. É alguma doença que surge, que pode ser curada ou não. Mas quando surgir, então vamos lembrar quando Cristo fala para estes que buscam superar as suas dores. Bem-aventurados os aflitos. E nós nos sentiremos, então, aflitos, bem-aventurados, como diz a mensagem. E para nós darmos o nosso encerramento, nós vamos recordar mais uma poesia de Maria Dolores, quando ela nos fala assim, a poesia titulada Razões da Vida. E vamos sempre, né, diante dessas rimas bonitas de Maria Dolores, buscar entender o que esta poetisa do mundo espiritual traz de tanta sabedoria para todos nós, quando diz assim, indagas muitas vezes, alma querida e boa, meu Deus, por que essa dor me atormenta o ser? E segues trilha fora em pranto oculto, de sonho encarcerado, a lutar e a sofrer. Há nelas outro clima, outro lar e outros rumos. Entretanto, o dever te algema o coração dorido ao campo de trabalho que abraçaste, atendendo na terra o divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as próprias dívidas quais são e suplicam a Deus lhe conceda no mundo o caminho que os leve à redenção. Não recalcitres, pois, contra os próprios encargos, que te pareceu fardos de problemas. Encontras-te no encalço da conquista de bênçãos imortais e alegrias supremas. A lágrima que vertes padecendo longas tribulações entre lutas e crises é um remédio de vida em nossos olhos que nos faculte a ver os irmãos infelizes. O abandono dos seres que mais amas, criando-te a aflição em que choras e anseias, é um curso de lições em que aprendemos quanto custam na estrada as angústias alheias. Familiares que te contrariam, trazem-nos à lembrança os gestos rudes com que outrora ferimos entes caros no fel de nossas próprias atitudes. A afeição de outras eras que descubras, querendo-te debalde a presença e a união, é instrumento de amor que te inspira a renúncia para o trabalho de sublimação. A experiência humana é breve aprendizado, e essa tribulação que te fere e domina é recurso dos céus em nosso amparo, zelo, defesa e luz da bondade divina. Sofre sem reclamar a prova que te coube, mesmo que a dor te espanque atingindo apogeus, e um dia exclamarás ante os sóis de outra vida. Bendita seja a terra. Obrigada, meu Deus. Nós agradecemos a todos a presença, ouvirem essas palavras, essas poesias, estas lições divinas que vêm nos convidar a nós revermos o que realmente estamos pensando e sentindo a respeito das nossas vidas. E termos outros olhos de que são novas oportunidades, para que, quando antes tropeçamos, agora podemos ter mais uma chance de tentar acertar. Deus abençoe a todos nós, muita paz a todos.
Adriana, como você falou, todos nós nos sentimos amados. Como é bom ser amado. Então, essa tarde de hoje, você trouxe para nós temas essenciais para a nossa evolução, e acredito que todos nós aqui nos sentimos amados por seu esclarecimento, seu tema, inclusive o ponto de, tipo assim, a gente é propenso às vicissitudes, mas, porém, a gente tem a oportunidade de crescimento, né? E evoluir é o que a gente quer, o que a gente almeja, né? Então, muito obrigado por tudo, por esse estudo, pelo seu tempo desse tema que nos trouxe, e volte sempre, tá? Seja bem-vindo. Vou chamar agora nosso querido Edson para que nos faça a nossa prece final. Por favor, Edson. Irmãos, agora ao final da reunião, convidamos a todos a fecharem os olhos, a serenar os corações, colocando em nossa tela mental nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, agradecemos os ensinamentos de hoje, pedimos-te, humildemente, a vossa orientação para seguirmos a nossa jornada. Convidamos a todos para receber o passe neste próximo momento. Que assim seja, graças a Deus.